Oi, gente, eu sou a Monja Coen. Estou muito feliz de estar aqui nesse papo com o Gabriel, pensador. Eu estou vestida de branco, é uma roupa de estilo japonês, é um kimono que a gente usa porque eu sou monja. E a minha cabeça está raspada, eu sou careca, eu raspo a cabeça de tempos em tempos, porque é como todos os Budas faziam, para não identificar que grupo social pertence. E agora eu deixo o Gabriel mostrar para vocês, para quem não pode nos ver, como é que ele está. Oi, Monja, oi, gente, tudo bem? Eu sou o Gabriel Pensador. Estou aqui sentado na cozinha com alguns elementos aqui de música, um ukulele e um vinil colorido atrás de mim, uma arte que eu ganhei de um amigo e uma escultura de um pensador lá de Pernambuco, aquela escultura é, típica lá do Nordeste. E estou muito feliz de poder bater esse papo com vocês. Estou aqui com o meu visual de sempre, que é aquela barba, a barbinha e o bigode, e um chapéuzinho. E muito feliz de poder conversar com a Monja Coen e com vocês aqui no Manorama. É isso. E a nossa conversa hoje tem a ver um pouquinho com a saúde mental, cuidar de si para cuidar dos outros. Não, não tem que cuidar do outro primeiro, mas é uma coisa quase que conjunta. E eu gostaria de perguntar se todo mundo gostaria de fazer um pouquinho de respiração consciente, a prática principal da minha vida. Como é que eu fico bem? Eu fico bem quando eu medito, quando eu silencio. Então, vamos fazer uma coisa, se você quiser, Gabriel, a gente pode fazer. Os pés ficam Ah, firmes no chão, então a gente tem a ligação com a terra, né? Estamos bem sentados nos isquios, que são os ossos debaixo da bacia, e sente o alongamento da coluna vertebral. É como se as vértebras fossem a gente percebendo o espaço maior entre elas. E a cervical, que é a parte nobre do corpo, imagine, ela carrega a nossa cabeça, que pesa uns 6 quilos, mais ou menos, né? Então, se a gente não encaixar direitinho o crânio, vamos pensar em osso, né? Encaixa o crânio na cervical, o queixo fica paralelo ao chão. Nós vamos começar um alinhamento. O topo da cabeça, o cocuruto da cabeça é puxado para o céu. E a gente faz essa relação do céu e da terra, e é o nosso corpo. As orelhas em linha com os ombros, o nariz com o umbigo. E aí nós podemos fazer inspirar sem puxar o ar. A caixa torácica se abre e o ar entra. Agora, para soltar, nós vamos soltar pela boca, abrindo a glote, fazendo um som o mais longo e o mais lento possível. Vamos lá, a gente inspira. No final da expiração, há uma pequena contração no baixo abdômen. A gente não força. Vamos fazer só mais uma vez. Inspiramos. Fechamos os lábios e observamos como que estamos respirando agora. uhum. Isso, para mim, me coloca no eixo de equilíbrio, que seria no carro ou numa moto o ponto morto, o zero. Porque nesse zero, onde tudo depois é possível, eu posso ir para trás, para frente, posso acelerar, mas eu tenho que voltar para esse ponto zero, que é o meu ponto de equilíbrio. Quer dizer, todas as oscilações da mente, as provocações, as coisas internas e externas que podem nos tirar de um eixo de equilíbrio, de repente isso aqui me coloca de novo aqui. E a partir desse lugar eu posso cuidar. É como a história das máscaras na pandemia, né? Primeiro eu ponho em mim e depois eu vou ver que todo mundo esteja. Não é para mim, não. Não é para eu ficar bem. É para que todos nós possamos ficar bem. E eu sei que você Ah, escreveu um livro. Fale do seu pois livro, eu fiquei muito contente com a história. Demais, nada demais. olha, engraçado que a gente começando assim, falando da respiração, eu fui pensando numa coisa que eu amo fazer, que é o surf, e que é quando eu paro para prestar atenção na respiração. Eu, na minha vida, no meu jeito meio ansioso e a pressa da rotina, eu não respiro bem. Parece que, às vezes, até quando eu vou receber uma massagem, a massoterapeuta fala:
respira. Parece que às vezes até esqueço de respirar. E quando eu estou surfando é o contrário, é quando eu presto atenção nisso, até a postura sentado na prancha, a gente fica mais ou menos alinhado assim para se equilibrar, né? E sentando os isquios e tudo mais. E o livro que eu escrevi é inspirado na natação. E a natação, mais ainda, é a minha terapia respiratória. Eu já fiz meditação um pouquinho e gostei, mas não, eu perdi um pouco, perdi o hábito, gostaria de voltar. E a respiração na natação, ela também lembra um pouco uma meditação, né? Porque ela tem um ritmo constante e eu ali penso muito na vida, me desligo de um pensamento estressante, mas ao mesmo tempo a gente tem uma outra forma de pensar. É difícil explicar, né? Mas a meditação, aí nesse caso, é diferente, porque a gente não deve pensar, né? E a natação, ela me inspirou para escrever o livro Nada Demais, que a história é para crianças. Escrevi com a minha amiga Laura Malim, amiga de infância. Lançamos durante as Olimpíadas. O livro foi lançado em formato e-book apenas, esse livro, com a Amazon, a Kindle Brasil. Lançamos durante as Olimpíadas. Quem ainda não conhece pode ir lá procurar para dar uma olhada nas ilustrações da Laura Teixeira, outra Laura, e ficou muito legal. E ele tem a história de um garoto que tinha um trauma, uma vergonha, não gostava de praticar esportes porque já tinha passado um vexame jogando futebol. E aí nas Olimpíadas da escola, ele estava tentando fugir dessa obrigação de participar das Olimpíadas, e ele gostava muito de ler, e ele estava lendo sobre as Olimpíadas. Então, nesse e-book, a gente criou os links com informações sobre os filósofos gregos que participaram dos Jogos Olímpicos. A pessoa clica numa palavra e abre uma janela com informações sobre a Grécia, por exemplo, sobre a natação. E aí o menino descobre uma aptidão para natação numa situação por acaso, quando ele vai salvar um cachorrinho e tal. Eu não quero contar aqui a história toda, mas foi muito gostoso escrever sobre isso, que é uma atividade que eu adoro, que é o nado, mas de forma geral é para incentivar a criançada ao esporte e à leitura, que são duas coisas que para mim são fundamentais, né, para o nosso bem-estar. Maravilhoso, né? E é importante isso, porque a natação também é todo um trabalho respiratório, né? Você inspira, expira, é a respiração consciente. A meditação não é não pensar, sabe? É você perceber que pensa. E que também há momentos em que não pensamos. Como você falou, fica na prancha lá esperando a onda, por exemplo, e tem momentos que está pensando uma porção de coisas, tem momentos que só está. É a presença pura. E é isso que nos faz bem. Essa presença pura, a água do mar, imagine, parece que é parecido com o útero materno, né? Quer dizer, é um lugar que a gente conhece, que a gente é acolhido, né? E eu faço uma analogia muito com o que os gregos vão chamar de zoé, que seria o todo da vida, com bios, que seria a vida de cada um. Eu digo que é como se fosse o mar, o grande oceano. Tudo é água salgada. Causas e condições vêm e uma vida nossa se manifesta. A nossa vida pessoal tem começo, meio e fim, mas a vida do todo, o mar, é como se não tivesse nem começo, meio e fim. Então você perceber que você é esse movimento de transformação e que você é o todo e por isso cuida. E quando você cuida de você, está cuidando do todo. E quando está cuidando do todo, também está cuidando de você. É inseparável, não é? Nós somos a vida da Terra. Estamos ligados com tudo e todo mundo. E quando a gente percebe isso, eu chamo isso de despertar. E eu acho que a coisa mais importante, eu vivo para falar para o povo: acorda, desperta, aprecia a sua vida. E é o que você faz também, não é? A conexão com a natureza ajuda muito, né, nessa sensação de que, ao mesmo tempo, as pessoas às vezes se perdem no egocentrismo e esquecem de que são parte de uma complexidade de vida tão ampla. E o mar, para mim, ensina muito isso, a humildade que a gente tem que ter, a contemplação, não só no ato do surf, mas em todo o ambiente da busca
pelo esporte ao ar livre, a gente tem a chance de contemplar e de entender o ritmo da natureza, da maré, do vento, tudo isso. E essa comparação com o útero foi curiosa, que eu também já fiz num poema, que está num livro meu, o Diário Noturno, e também numa letra de música, que fala que quando eu nasci eu tive um pouco de mágoa, pois me tirando da barriga me tiraram da água, e eu comparo com o ventre materno. Tem um poema aqui, não, é uma letra de música que eu comecei a escrever outro dia, e fala da respiração de alguma forma. Eu busquei aqui no meu laptop, eu estou com ela aqui na minha frente, eu nem lembro mais, Monja, mas eu vou ver o que era, que falava também disso, da respiração e do meu parto prematuro, porque eu nasci com 7 meses de gestação. É uma história que minha mãe me conta que ela foi muito guerreira e tudo mais, e aqui eu tenho essa letra inédita, vou aproveitar para te mostrar e mostrar para o pessoal. Vim te convidar para viajar no tempo, como uma semente que viaja com o vento. Abra sua mente semeando um pensamento semelhante à flor que nasce numa brecha no cimento. Eu contra os hipócritas sou como Sócrates nos argumentos e no reconhecimento de não ter o conhecimento. Reconheço que ele é vasto feito mar e elevado feito o topo do penhasco lá no Morro dos Conventos, sinuoso como a serra do Rio do Rastro. O caminho é arenoso como as dunas aquecidas pelo astro que ilumina a terra, mas a sombra ele também produz, e é capaz de deixar cego quem olhar demais para a luz. Feche os olhos para enxergar, abre a guarda para entender, guarda o que puder guardar da paz que a vida oferecer. Nos momentos turbulentos da vida, divida a paz esquecida com quem precisa mais dela do que você. Às vezes a vida convida para a guerra, os deuses às vezes não escutam quem berra. Tampe os ouvidos para quem te disser, duvido que você acerte, prove que esse que duvida erra. Viajei no tempo numa maratona eterna, enfrentando a própria sombra na caverna. Mas voei feito morcego e fui guiado pelo som. Enxerguei nas trevas e cheguei num velho réveillon, quando eu ainda era criança em Araranguá. Mergulhei na parte funda da piscina para saber se eu sei nadar. O mergulho fez barulho e despertou o sono da bisa, que agoniza, e eu já sei que ela precisa descansar. Entrei no quarto da bisa e vi a morte atrás dela, quando eu abri sua janela só para deixar a brisa entrar. Mas ela abriu um sorriso do tamanho do mundo e me falou, mergulha fundo, filho, faz barulho para o mundo escutar. A bisa quase não saía mais da cama e no Réveillon seguinte ela já não estava mais lá. Agora entendo e enxergo o fogo além da chama, como se fosse uma vela que ninguém pode apagar. Por isso atendo toda vez que ela me chama e me revela uma janela que me ajuda a respirar. Quando eu nasci prematuro, senti saudade do escuro, mas logo vi que o futuro não ia me esperar. Sou o grão de areia na duna, a gota d'água na espuma, a poça que era chuva e evapora devagar, a escuridão indo embora para a nova aurora chegar. Uma criança que nasce, mas que demora a chorar. A gente chora no parto para aprender a respirar, e depois parte chorando sem aprender a parar. Quando eu nasci prematuro, senti saudade do escuro, mas logo vi que o futuro não ia me esperar. É viagem, eu nem lembrava mais. Eu fui ver aqui. Nossa, que lindo! Que lindíssimo! Lembrei por causa do que você falou. Já despertou, você já está despertadíssimo, né? E é isso que as pessoas precisam perceber, né? Que nós somos esse todo, que estamos em todas as partes, todos os lugares, né? E como respirar é importante. E o escuro, a luz e a sombra, né? Que um depende do outro. A gente, no Japão, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, quanto mais brilhante for a lua, mais profunda e mais escura é a sombra do pinheiro. É uma imagem bonita essa, né? A gente pode até ver a lua cheia, bem forte, e o pinheiro com aquela sombra bem escura, né? Quer dizer, os dois lados têm que ser vistos, né? E às vezes as pessoas querem fugir da dor, do desconforto. E não é fugir, é compreender, é entrar, perceber e sair, não ficar lá. Que nem você falou, não é ficar no escuro, né? O escuro existe, mas também tem a luz. Mas a luz não pode ficar olhando demais para ela, não. A gente tem que encontrar esse ponto de equilíbrio. Eu tinha um amigo que dizia assim, o mais importante é o equilibrista do que o equilibrado. O equilibrado é uma pessoa meio chata, né? Tudo muito certinho, né? Chamado normótico, tem o medo dos normais, né? Mas o equilibrista, a gente está realinhando. E eu acho que você na prancha também faz isso, né? Você tem sempre que procurar o equilíbrio.
eu tenho um lado muito impulsivo também e sou muito sensível, né? Eu gosto muito de buscar a paz, a gentileza na minha vida, no dia a dia, mas às vezes também me vejo irritado como qualquer pessoa, irritado sem motivo, nervoso, agitado demais. E na pandemia eu consegui entender um pouco mais que a gente pode ditar o nosso ritmo de uma forma diferente, a gente pode se reinventar, reinventar nossas rotinas, nossos hábitos e se adaptar, não às vezes por vontade própria, a uma rotina mais calma, descobrir o prazer nas coisas simples, o equilíbrio nas coisas simples, da sombra do pinheiro, como você falou, observar os pássaros, como eu não fazia aqui em casa, por exemplo, e na pandemia tive mais tempo para fazer. E também o que nós fomos obrigados a fazer mais é conviver com a solidão. Muitas pessoas na pandemia, e seja sozinho mesmo ou com uma companheira, um companheiro, mas não estar o tempo todo rodeado de pessoas em festas e bares e coisas que às vezes são mentirosas, né? Aquelas companhias que você acha que é aquilo que é tão importante e no fundo não é tão importante. Se você consegue se conectar com você mesmo, ler um livro, ouvir uma música, ou até mesmo usar as ferramentas para falar com um amigo à distância, mas ter uma conversa às vezes mais real do que aquela conversa do encontro físico na correria, no bar, no festa, no barulho, e sem profundidade, sem abrir o coração mesmo e conversar, saber se o outro está bem, falar a verdade, falar o que sente. Por falar em abrir o coração, eu recebi mensagens também de pessoas que eu não conhecia, isso foi antes da pandemia até, que são fãs que foram tocados pelas minhas letras, e isso para mim é muito importante, ver o poder da música, como eu também sinto o poder da arte, de forma geral, da literatura, de tudo que a gente pode consumir de informação, de sentimento de outras pessoas, da experiência de outras pessoas, e como eu também chego no coração de outras pessoas com a minha música. E aí eu me lembrei da história da menina lá de Tocantins, que mandou uma mensagem inspirada na minha música Fé na Luta, e essa música ela já tem um sample do Charlie Brown Jr., com a voz do Chorão e com o baixo do Champignon, que são dois músicos que nos deixaram. O Chorão com problemas com uma overdose, problemas também ligados à depressão, e o Champignon, que cometeu suicídio. Então essa música já tem uma carga emocional forte para mim, e até que eu recebi essa mensagem da Rayane, lá de Tocantins, me contando que ela tinha depressão, sofria depressão desde os 13 anos de idade. Agora, na época, aos 21, ela tinha tomado uma decisão terrível, que era de acabar com tudo, desistir da vida. E ela disse que não acreditava em coincidências e ouviu aquela música no mesmo dia e mudou de ideia. E mandou uma mensagem linda, simples, verdadeira, dizendo que o sim era mais forte que o não, e o bem era mais forte que o mal, usando trechos da letra, e que ela queria que eu soubesse daquilo, né, daquela mudança de ideia, da decisão. E a gente acabou se conhecendo num show que eu fiz 8 meses depois, e ela teve ela conseguiu invadir, de certa forma, o palco. Quando eu fui falar dessa música no show, ela estava no palco e alguém falou: é ela aqui, olha ela aqui, e a gente cantou junto. Foi um momento inesquecível, entre outras histórias. Isso me motiva muito a continuar fazendo o que eu faço. E aí a curiosidade é que quando eu perdi meu pai, eu também me abri, foi em abril de 2020, eu também me abri bastante com os meus fãs, os meus amigos no Instagram e no Facebook, e ela pôde me dar força. Ela me deu força nas mensagens lindas, e ela continua trabalhando esse tema também para as pessoas que seguem o Instagram dela, ali, o grupo dela. Ela sempre fala sobre a depressão, ela luta contra isso, e ela me ajudou. Então essa troca é muito importante, mesmo à distância, mesmo pelas redes, mesmo não podendo estar junto pessoalmente, a gente tem muita coisa para trocar.
nós não estamos sozinhos, né? Essa ideia de estar sozinho não é verdadeira. A gente sempre tem alguém perto. A gente pode nem estar vendo a pessoa, mas a gente tem as redes sociais. E é importante que você falou, não há nada pelo qual matar ou morrer. Não precisa se matar, nem querer matar ninguém. Isso daí não está com nada. A gente pode viver, porque as dificuldades elas vêm para nos fortalecer e não para enfraquecer. Então preste atenção, não há nada pelo qual matar ou morrer. Nem ficar se drogando muito, bebendo muito. Depressão existe, depressão é doença. A gente tem que perceber em nós. Estou começando a ficar triste, o mundo está ficando esquisito. Pede ajuda, fala com alguém. Não fica sozinho em casa remoendo a tristeza, porque vai levar você lá para o fundo e às vezes depois a gente não consegue sair sozinho. E quando arrepender, não é que nem joguinho, não. Você não consegue reverter o processo, né? Então faz uma força aí. Eu sei porque eu já passei por muita dificuldade, muitas coisas na vida, e chega um momento que eu percebi, como é bom estar vivo, como é legal, porque nada é fixo, não é nada permanente. E quando eu escuto a mim mesma, eu escuto, percebo quem eu sou, meus sentimentos, minhas angústias, minhas alegrias, eu reconheço no outro. Que nem a menina que ele conheceu, né, que queria se matar e não matou porque ouviu a música. Como a gente às vezes faz, ele não escreveu a música pensando, eu vou só escrever a música para ninguém se matar, não foi isso, né? Mas é importante. Mas quando a gente fala do coração, as pessoas sentem que é do coração. Também tive um caso de uma pessoa que chegou para mim, estava comprando um queijo em Poços de Caldas, e esse homem chegou para mim e disse, Monja, que bom te encontrar, a senhora me ajudou muito. Eu falei, que bom, né? Disse assim, pois é, eu ia matar uma pessoa e não matei. Eu falei, nossa, que bom, porque às vezes a gente nem sabe o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, se está ajudando alguém ou não. Porque não é com essa intenção apenas, eu vou falar para ajudar, não, vamos ver, eu quero que o povo desperte. E o que você fala, o que você canta, a poesia que você fez agora, que você me falou, é para o despertar da humanidade. Quem for capaz de entender o que você disse e vivenciar isso, é um ser humano que despertou, que percebe que somos esse todo, que o todo está em nós, e que temos inúmeros sentimentos em nós, mas a gente escolhe quais deles vai alimentar. A gente não precisa alimentar a fera em nós, a violência. E o que eu achei muito bonito, que o povo não sabe, que antes da gente começar, a gente estava arrumando um pouco a luz aqui, e você tem uma companheira da sua casa, e você pedia, por favor, muito obrigada. Eu falei, nossa, que bonito. Pessoa que você vive em grande intimidade, muita gente nessa pandemia perdeu essa qualidade de dizer, por favor, muito obrigada. E você fez isso o tempo todo, sem nem perceber. Isso me emocionou muito, porque isso é a gentileza que não é da boca para fora, você está praticando no seu dia a dia, na sua casa, né? Que bonito. Obrigado. Gostei desse detalhe. Olha, eu também acho que tem temas aí que a gente começa a achar normal, a arrogância, a indiferença, a frieza, o tratamento rude entre as pessoas, e não só no Brasil, mas muito aqui no Brasil, com essas questões políticas, essas brigas. E eu fiz uma música recentemente chamada Patriota Comunista, que questiona tudo isso. Ela também, eu fico aqui, recomendo aí a quem está nos ouvindo, e não sei se você também já ouviu essa, e foi uma experiência bem diferente, porque eu fui gravar um clipe num cemitério, e eu refletindo sobre a morte, sobre a falta de paz em vida, né? Nós não temos, esperamos a paz eterna, mas não buscamos a paz em vida, e nós usamos um trecho da música do Noel Rosa, Fita Amarela, ficou muito bonito o trabalho, o videoclipe. Patriota Comunista também questiona, fala de morte, porque eu cito algumas pessoas que já se foram, não só por Covid, mas também falando de todo esse momento que a gente passa por coisas terríveis aí hoje, e de violência, de bala perdida, é um sonho. A letra fala de um sonho que eu tive e eu chegando no céu. É bem curiosa essa letra, mas aqui nem vou entrar muito no assunto da letra, que ela é extensa e é difícil resumir, mas fica aí a dica para quem quiser refletir um pouquinho sobre isso. E eu falo sobre a busca por caminhos mais justos, caminhos melhores, que eu não quero enterrar a esperança em que, em tempos de tantos enterros, um homem ainda enxergue
a aberração da arrogância e agarre essa chance de achar uma mudança de rumo, atitude e conduta. E aí por aí vai. E eu tenho muito essa vontade. Eu gostei porque o seu trabalho é lindo, né? De despertar as pessoas, de abrir os olhos, abrir a mente e o coração das pessoas. E eu gostei de enxergar o meu trabalho um pouquinho assim também com essa coisa do despertar, né? Porque a música já me despertou quando eu era adolescente, quando eu era garoto, seja o Raul Seixas, o Bob Marley, a MPB e o rap, toda essa mistura de influências, eu acredito muito no poder da música. Quando você me falou do homem que deixou de matar alguém, eu me lembrei de uma outra história. Eu fui fazer um show na França, participar de um show de uma banda de brasileiros que não era muito conhecida. No fim do show, era uma banda de um amigo meu, que era o baixista da banda. No fim do show, o rapper dessa banda veio me contar que tinha uma história antiga comigo, que eu nem sabia. E ele falou assim, olha, quando você lançou o seu primeiro disco, eu estava na cadeia. E eu tinha 18 anos, já entrei no crime cedo, no Morro da Mineira, no Rio de Janeiro. Eu estava em Bangu 1 e te mandei uma carta. E o Gabriel Pensador, porque eu escutei uma letra falando do racismo. Racismo é burrice, muitos negros roubam, mas muitos são roubados, e cuidado com esse branco aí parado do seu lado e não sei o quê. E aquilo mexeu com a minha autoestima, que eu pensei que eu não queria voltar para o crime quando eu saísse da prisão. Mandei uma carta para o Gabriel Pensador pedindo a letra da música e dizendo que eu queria aprender a fazer rap, que eu nunca tinha ouvido rap, não sabia o que era rap. E você me respondeu a carta, chegou na minha cela, 2 semanas depois, uma carta do Gabriel Pensador dizendo que eu ia conseguir fazer rap e que eu me expressava bem e que eu tinha que ter força de vontade. E hoje você está aqui na França participando do meu show, e o meu nome é Jovem Cerebral, inspirado naquela tua música Lavagem Cerebral que eu escutei na prisão, na rádio, e que deu origem a essa mudança na minha vida. E hoje eu estou te recebendo no meu show aqui em Paris, no barco, na festa, no barco. Então, é bem interessante o despertar, a gente poder fazer parte, assim, é um privilégio enorme poder fazer parte do despertar de uma outra pessoa, né? De uma mudança, de uma transformação positiva. E é bom a gente pensar que a gente está vivendo numa época muito especial, né? Porque o pessoal reclama muito, fala, não, porque está ruim, nós podemos fazer ficar bom. E aí vem aquela frase que é de um professor chamado Paulo Freire, que ele dizia, é preciso esperançar. Não é ficar esperando acontecer, mas fazer acontecer. E a gente faz acontecer, provocando as pessoas, provocando o pensamento, provocando a reflexão. A meditação não é uma coisa de esvaziar a mente, não. É perceber o que você sente, quem você é. E por isso que é importante, às vezes nos momentos de silêncio, acorda de manhã, senta um pouquinho na beirada da cama, respira. Veja, tudo que aconteceu nessa pandemia tinha a ver com respirar. O nosso amigo lá, Floyd, que foi morto nos Estados Unidos, no Rio Grande do Sul, Bebeto também, da mesma forma, foi morto porque seguraram ele até que sufocasse. E quantas pessoas precisando de respiradores, né? Então, respirar é importante, gente. Eu sei que ninguém acredita, eu falo, tem uma chave de ouro, que é respiração consciente. Você consegue isso cantando, e é uma coisa boa de fazer, porque você está usando o pulmão, você consegue isso nadando, fazendo esporte, você consegue isso em meditação, em yoga. Então, muita maneira de você voltar a contar o seu corpo é importante, como é que ele está se mexendo, as emoções, elas se manifestam no nosso corpo, não é numa fantasia, não, é aqui mesmo. Então, de repente, fica com raiva, o que acontece? Fica... Não fica? As emoções ficam pulmonares, leva para baixo, traz para o abdômen, respira mais abdominal, deixa a coisa ficar mais leve. O mundo está pesado, mas ele não pesa mais que a mão de uma criança. Gente, é bonito isso. Não precisa carregar esse peso nas costas. Por isso que a gente fala, tem empatia, quer dizer, eu identifico-me com o outro, eu reconheço o outro em mim, o outro é semelhante, não é igual. Nós somos semelhantes, mas não são iguais. Mas a compaixão é quando você põe amor nisso, você põe ternura nisso. E aí então não fica pesado. A gente tem que fazer alguma coisa. Você faz poesia, você escreve. Quando alguma coisa te incomoda, isso sai de uma forma artística, vira arte. E é isso que a gente pode fazer com a nossa dor, com a nossa insatisfação com o mundo.
mas existe um estado chamado de nirvana, que não é grupo de rock and roll, não. Nirvana é um Ah, estado de tranquilidade, onde cessam as oscilações da mente. A palavra nirvana quer dizer isso, é como uma vela que extinguiu. Extinguiu que a oscilação não é a mente que extingue. A mente ainda está lá, ah, está pensando, está desejando, está com raiva, está com tudo. Mas você sabe como usar essas emoções, sabe lidar com elas, sabe transformá-las em alguma coisa que possa ser benéfica para todos nós. Recentemente, um jovem aqui ele fez um videoclipe que chama Consciência, é música eletrônica, que eu nunca havia ouvido muito música eletrônica, e ele me ah. pôs falando da música e chama Consciência, para a gente ter consciência, chama bem Beck. Vale a pena ver, interessante. Um jovem de música eletrônica pegou minha fala, falando sobre Ah, consciência, sobre a vida, e está lá no meio da música. Que interessante. É bonito que, isso, a gente perceber que a gente está todo mundo ligado. É uma trama, é que na internet está todo mundo junto, não tem ninguém separado. E quando a gente encontra, a gente se reconhece. Não é assim? coincidência, enquanto você está falando, eu fui procurar, eu lembrei de um poema chamado O Lado Escuro do Sol. Eu estou até procurando aqui, ele é um poema mais curto, assim, que tem muito a ver com o que você continuou falando, né? Porque tem um rapaz lá de Portugal, que é um fã meu que eu não conhecia, é cadeirante, de DJ, que é muito introspectivo e faz umas coisas. E ele pegou esse poema e musicou, porque eu tenho uma playlist lá no meu canal do YouTube chamada Sente a Poesia, onde eu declamo poemas, não são músicas, é um poema a capela mesmo. E eu tenho uns vídeos lá também, quero convidar o pessoal a assistir lá, alguns vídeos declamando. Ele pegou ali o áudio do meu poema e musicou também com um beat eletrônico, mas assim, estilo rap, e fez e colocou no canal dele do YouTube. Eu não lembro como que isso chegou a mim, ele nem me mandou, sabe? E aí eu entrei em contato com ele. Achei aqui o texto, olha. Esse poema, O Lado Escuro do Sol. Isso, e só por que eu lembrei desse poema? Porque você me falou da sombra do pinheiro, da lua, e isso me veio à cabeça. Para lembrar que é possível, a gente tem que aceitar os momentos de tristeza e que eles fazem parte da vida mesmo, que é um ciclo, né? A gente tá para baixo num momento, pode pedir ajuda, pode buscar saídas, respirar, e que às vezes a gente não demonstra, mas existe o lado escuro da nossa da A nossa nossa alma sombra. também, assim, né? E aí eu Isso queria te só. contar, eu queria ler aqui para você e depois também lembrando aí a playlist lá do YouTube é Sente a Poesia. Quem quiser vai ter outros. Ali parece que eu abro um pouco mais esse meu lado das sombras, mais do que na música, nesses poemas. Mas esse aqui é assim, olha. No lado escuro da lua, já vi, já sei, já pisaram, já inspirou Pink Floyd, já virou show, já filmaram. De tanto falarem, olharem para o lado escuro da lua, o lado escuro da lua os homens iluminaram. E o lado escuro do sol, que brilha, aquece, ilumina, que ao ver ninguém imagina ter lado escuro também. Se olharem bem, com cuidado, verão que o astro, coitado, cansado de ser brilhante e quente, forte e radiante, no fundo é mais inconstante que a lua e suas 1000 fases. O sol, que nos cega ou quase, se olharmos por muito tempo, recebe olhares fugazes que passam junto com o vento. E o lado escuro do sol, ninguém percebe que existe. O fogo esconde o que é triste e queima tudo por dentro. O sol, que é quase um menino, gigante e tão pequenino, tem medo do próprio escuro, por isso nunca se apaga. E o lado escuro do sol, só ele mesmo conhece. Lá dentro tudo escurece. Lá dentro tudo naufraga. No coração de cratera, no lado escuro do peito. Que lindo.
Que lindo, lindo, Né? lindo. Foi um desabafo de algum momento meu que eu estava querendo falar desse meu lado escuro também, que a gente tem, que tá aí, né? A gente tem que lidar com isso. É importante as pessoas saberem, né? As pessoas estão agora aqui conosco, que a gente está conversando sobre isso. Eu lembro que eu gostava muito do Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, né? E tantas coisas bonitas. O Who tinha aquela outra música que era Break the Wall, né? Tire as paredes que separam você. E que ele até questionava os professores, né? Dizendo, teachers, Aham. professores, deixem os seus alunos em paz. Quer dizer, não queira formatar as pessoas, né? Não queira enquadrar. E geralmente é isso que a gente faz. E quando a gente percebe que a gente não cabe nesse enquadramento, a gente se sente inadequado. Mas você que está se sentindo inadequado agora, você não está sozinho, porque nós todos há momentos que estamos inadequados, a gente não cabe nos quadrados que o mundo quer nos colocar, porque a gente é mais do que isso. A gente é redondo também. E lembre-se que a linha reta é um pedacinho da curva do Sol, da Lua, do planeta Terra, do cosmos, do universo. E você é essa vida. Você é a vida do cosmos, do universo. Aprecia, gente. Quando fica triste, a gente ouve uma música, a gente lê um poema, a gente lê um livro. Olha que bonito. Tem tantas coisas. Eu escrevi, acho que foram 7 livros durante a pandemia. Me deu aqui de sentar e o que eu vou fazer com estar presa em Que casa? Porque eu bom, viajava. que bom. Fiquei escrever. E tu continua escrevendo. Então, são coisas assim, a gente tem que usar a nossa capacidade criativa para o bem. Tem um livro meu que chama O Bom Contágio. Vamos contagiar o mundo com coisas boas. Já chega essa pandemia, né? Que você escreveu também, né? De ser um morcego. É isso aí. Ah, Nós somos tudo isso, né? Somos um morceguinho lá que está pelo sol se movimentando, né? O morceguinho que trouxe o coronavírus, as novas cepas que estão todas por aí, faz parte da nossa vida. Nós somos até privilegiados de estar vivendo nesse momento histórico da humanidade, e é um momento axial de mudanças. E nós fazemos parte dessa mudança. Nós podemos mudar o rumo do planeta Terra, do aquecimento global, gente. Veja só, quando nós paramos de andar nas ruas, até o buraco de ozônio fechou. Tem tanta coisa bonita acontecendo, como você falou, passarinhos, que a gente não ouvia porque tinha muito carro, muito avião, muito movimento. E de repente a gente pôde ouvir, respirar bem, o ar estava mais puro. E cabe a nós, eu e vocês, geração seguinte a minha, a fazer essa mudança. Que bênção ter nascido nessa época difícil, o mundo está caótico, que bom, porque é aí que eu faço a mudança, é aí que eu respiro, é aí que eu me manifesto, que eu escrevo música e poesia e que eu ofereço ao universo. Você é lindo. Que coisa maravilhosa conversar com você. Que bom, coisa já boa. adorei esse papo também. Você é linda e inspiradora. Quero ver todos esses 7 livros. Eu também escrevi bastante. Também acho importante a gente aproveitar esse tempo fora da rotina louca da estrada. E quando a gente escreve, não é só para os outros, é para nós mesmos, né? Uma terapia, a gente vai se entendendo cada vez mais, buscando respostas para nós mesmos, né? E eu fiz muito isso, estou gravando muitas músicas. O Patriota Comunista, que foi lançado recentemente, fala um pouco disso, que querem sempre nos enquadrar, e nós caímos nessa armadilha de nos enquadrarmos segurando certas bandeiras e certos rótulos que nos fazem mal e têm feito mal, não só na questão política, mas em tudo a gente deve ter cuidado com isso. Ali na música eu falo que eu me levanto para sonhar de novo quando reconheço meu rosto na cara do meu capataz, que nós nos escravizamos às vezes sem perceber. E quando você estava encerrando, eu me lembrei também de uma frase para encerrar, falando da mudança, né? Muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente, e quando a mente muda, a gente anda para frente, e quando a gente manda, ninguém manda na gente. Na mudança de atitude, não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura, a gente fica mais seguro. Na mudança do presente, a gente molda o futuro. Então, que um futuro mais bonito vem aí, e o futuro é a cada minuto, é a cada instante, não é lá na frente, né? É isso que a gente já está construindo agora, e que todos se esforcem para buscar o melhor
para si e para os outros. Que assim seja, que todos possam despertar. Parabéns. Alegria conhecê-la. Beijão. Prazerzão. Beijão a Beijão. todos. Tchau, tchau.